começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e depois que eu costurei uma camisa do zero, nunca mais eu reclamei o preço de qualquer roupa. Oi, eu sou a Marie Castro e eu adoro trabalhar com muitas cores, mas odeio arrematar no final. Nossa, é verdade. É um saco. Não recomendo, mas recomendo ao mesmo tempo, aquelas. Exatamente. Tô pra ver alguém que gosta de fazer arremates, aliás, hein? Eu faço muito gato, né? Às vezes eu tiro a foto toda bonita lá, mas assim, por dentro tá tipo a cama do capeta. O caos, né? O caos reinando. Segredos sendo contados logo no começo desse podcast. Spoilers, revelações, polêmicas, mamilos. Adoro. Vou colocar tudo isso no título do episódio pra ver se chama mais gente. Bom, antes da gente começar esse episódio, eu vou dar uns recados da paróquia aqui rapidinho. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Segue lá no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Eu tô em todas as plataformas que você imaginar. Assina lá no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário que é muito importante pro podcast. Traz engajamento, todo mundo sabe. E seguindo o perfil do podcast lá no Instagram, você fica sabendo de todas as novidades. Nem sempre dá pra contar tudo por aqui, então eu sempre conto por lá. Segue a gente que você não vai perder nada. Número 2, a gente tem estampas exclusivas de camiseta. Sim, porque é difícil, né? Uma estampa bacana nessa galera do artesanato, não é não? É muito chique isso, gente. Tô me sentindo num podcast assim, cadê as minhas toalhas brancas? Cadê meu champanhe? Meu camarim com toalhas brancas e uvas sem sementes. A gente tem estampa exclusiva, já tem camiseta feminina, masculina, infantil, tem eco bag, tem caneca e a venda desses produtos ajuda a pagar o custo fixo desses episódios que não são baratos porque é em dólar e o dólar só sobe. Famoso ajuda nós. Ajuda nós, exatamente. Pra comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E por último, e também muito importante, o nosso Apoia-se. A gente tem um Apoia-se pra ajudar também a cobrir os custos desse episódio, pra poder pagar minhas horas de trabalho, que não são poucas, pra pagar esses equipamentos maravilhosos que a gente tem, que também não são baratos. Eu e a Marie tava falando justamente sobre isso. Bom, eu vou voltar aqui pro podcast, provavelmente gravar aqueles que são sussurrados, sabe? Oi, tudo bem, gente? Agora vamos fazer um tutorial de crochê. Pois é, só equipamentos maravilhosos temos por aqui, mas eles custam caro. Então vai lá no apoia.se/podcast entrelaçadas, apoia o meu trabalho. A partir de 5 dinheirinhos você já consegue apoiar mensalmente. 15 dinheirinhos você faz parte do nosso grupo de elite lá do Telegram, onde a gente conta spoiler, onde você fica sabendo do episódio antes de todo mundo, recebe o episódio antes de todo mundo e mais um monte de coisa. O link pra apoiar também tá lá na descrição do episódio ou na bio do Instagram. E muito obrigado pra quem apoia. Bom, gente, era isso, então bora pro episódio. Bora. Bom, antes de começar, eu acho que assim, difícil quem não conhece Marie Castro, tá? Mas talvez tenha algum desavisado por aí que não conheça. Marie, conta um pouquinho, quem é você, o que você faz? Eu me sinto assim uma subcelebridade, sabe? Tipo Big Brother, só que da edição 5. Às vezes as pessoas realmente não conhecem, tudo bem. Vamos lá lembrar quem eu sou. Bom, gente, eu sou a Marie Castro, eu faço crochê na internet desde 2016, tenho um canal no YouTube, posto tutoriais de crochê, de tricô e faço umas graças de vez em quando, posto coisa no Instagram, sou uma entusiasta de qualquer coisa que a gente consiga fazer com as mãos. E é isso aí. E aí, a gente ficou pensando muito assim, eu tô convidando as pessoas e pensando, nossa, vamos falar sobre o quê, né? Uhum. E olhando o Instagram da Marie, ela faz muita roupa, né? Eu acho que só tem isso lá, basicamente. 99%. É vestuário. E aí eu fiquei pensando que é um baita tema pra gente desenvolver aqui, falar um pouquinho de moda, falar um pouquinho de modelagem até, e aí ela pode falar um pouquinho mais também, né, de como é o trabalho dela. Muita gente tem interesse em fazer roupa, e é um negócio muito difícil, eu vou dizer. Eu sou formada em modelagem de vestuário. Ai, que legal. Eu fiz algumas roupas já pra nunca mais na minha vida, só queria deixar isso claro aqui. Mas por quê? Por conta da modelagem? O que você não gostava de fazer assim, que achou complexo? Eu acho que, na verdade, como eu fiz modelagem plana mesmo, era tecido,
tecido, eu lembro muito de uma camisa. Foi até que eu falei na Nossa, abertura. senhora. Cara, como tem parte camisa, Tem muitas né? etapas, né? Nossa, deve ter umas 50 etapas de costura. É tipo, Exato. colarinho, aí põe a manta lá, acrílica dentro do colarinho, aí vira, aí rebate costura. É uma loucura. Aí é punho, aí não sei o que. Você fala, gente, não, nunca mais, nunca mais. Eu acho que eu fiquei meio traumatizada, sabe? E aí eu achei melhor não. Não curtia muito, não, essa parte de costurar e tal. Por isso que eu fui pro crochê mesmo, e pro tricô. Porque tem essa coisa, se você errar, pelo menos você consegue aproveitar o material. Agora, quando você tá costurando e corta no viés errado o tecido, no sentido errado, já era, e aí não tem o que fazer. Pois é. Eu não sei, eu acho que o tecido, eu acho que o crochê, o tricô, ele cai melhor no corpo também, né? Então, você não precisa ter uma super modelagem exata pra ficar. Agora, o tecido, dependendo do tecido ainda, se não tiver uma modelagem perfeita, fica horrível, Sim, né? as curvas, né, no tecido plano. Realmente, acho que é mais fácil trabalhar no crochê e no tricô. E também acho que é mais versátil, né? Que você consegue fazer a textura que você quer. Com o mesmo fio, você consegue trabalhar ele de formas muito diferentes. Então, eu gosto muito dessa versatilidade das coisas do artesanato, assim, do manual. Me conta, como é que foi que você começou no crochê? Da onde veio aí essa paixão pelos fios? Então, acho que desde criança, minha mãe sempre fez. Só que ela não fazia tanto assim, porque ela sempre trabalhou fora e tal, então eu via ela no inverno fazendo um cachecol, uma blusinha ou outra, e me chamou a atenção, eu queria mais, queria, tipo, modelos de cachecóis, assim, a minha mãe fazia um e eu queria ter várias cores, por exemplo. Então, como ela não tinha tempo de fazer, eu sabia que se eu pedisse eu só ia ganhar dali 2 anos ou algo do tipo. Eu falei, bom, vou aprender a fazer esse negócio, sabe? E aí fui indo. Primeiro fui no tricô, eu achei mais fácil de entender quando eu tinha uns 8 anos de idade. O crochê eu tentei na mesma época, mas eu lembro que eu não entendia a lógica, eu fazia tudo muito torto, a parte redonda não fazia sentido pra mim, e eu fiquei mais no tricô mesmo. Aí eu fui fazer as pazes com crochê adolescente, assim, com 17 anos, por aí. Então demorou muito, assim, minha história com crochê, e hoje em dia acho que eu faço muito mais crochê do que tricô, é meio engraçado, né? Para pensar, assim. Eu acho que a família influencia muito, assim, essa coisa, né, cultural. No Brasil a gente tem muito artesanato, então, assim, todo mundo meio que cresce com, pelo menos, assim, com um tapetinho de banheiro que viu, com aquele puxa-saco, o negócio porta papel higiênico, capas de botijão de gás. A gente tem esse repertório. Tem, muito. Até pro filtro, capa pro, sei lá, pra vaso sanitário. Gente, o que onde der pra pôr capa, a gente bota pra capa. Eu, inclusive, quero fazer um especial ainda no meu canal, assim, fazendo esses modelos de coisas que eu nunca fiz. Só que na minha versão, sabe? Acho que ia ser um desafio muito bom, inclusive. Desafiador, viu? Porque a gente tem na cabeça que é feio pra caramba. Vou tentar, vamos ver. Mas eu sempre tive contato com essas coisas desde pequena e acho que sempre achei muito bonito. Minha mãe é uma ótima tricoteira até hoje em dia. E sempre me chamou a atenção essa coisa da exclusividade, de como eu poderia fazer a peça exatamente do jeito que eu queria, com a cor que eu queria, com a modelagem. E eu era uma criança um pouquinho, assim, rebelde, assim, meio diferentona, e eu queria roupas que expressassem um pouco do interior, assim, diferentão. Entendi. E nos anos 90, eu sou dos anos 80, na verdade, eu sou uma tia, basicamente. Nos anos 90, quando... Isso, não fala assim. Não fala assim que eu comecei nos anos 80, não vou me sentir bem. E naquela época era muito difícil, assim, ter acesso a roupas diferentes, eu lembro. Assim, eu era bem roqueira, Sim. Eu tinha que ir na galeria do rock, ponto final, e era isso que tinha. Gótica suave, teve a época do gótica suave. Sim, eu sempre fui meio... Eu tive o coração preto sempre, mas eu era coloridinha, assim, era meio contraditório. Até hoje é meio assim. Tá. E aí era o jeito de eu conseguir me vestir, me expressar, realmente era com essa questão de fazer as minhas próprias roupas. Então, acho que começou mesmo nessa vontade de me expressar. Legal. E aí, eu não sei, acho que o crochê, tanto crochê quanto tricô, eu falo bastante de crochê porque é mais a minha praia, tricô nunca foi muito, eu tô aprendendo agora. Tá na moda agora. Pois é. Então eu tô entrando aí, porque... Nath, comprei o curso da Nath, vamos ver como é que vai dar aí, se vai rolar alguma coisa. O top-down. Exato, tá virando maior moda. O top-down, quero o meu, farei. Mas o crochê e o tricô, é uma técnica muito versátil. A gente tem, desde a toalhinha que a gente tava falando, do tapete, tanta coisa, né? Os amigurumis agora. Então a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa com crochê, com tricô e também o vestuário. E por que você escolheu o vestuário no final das contas? Você acha que foi um negócio
negócio meio orgânico ou foi uma escolha sua mesmo? Eu acho que foi orgânico por essa vontade da adolescência de fazer alguma coisa diferente, de me expressar. Eu acho que o jeito que eu me visto, assim, diz muito sobre mim. Então, eu sempre quis personalizar ao máximo o que eu vestia. E acho que veio dessa vontade. Obviamente, eu tenho vontade, às vezes, de fazer alguma coisa de decoração. Às vezes, posto lá nas redes sociais, mas o que me dá mais prazer mesmo, e acho que é mais desafiador essa parte do vestuário, porque, assim, você vestir algo que você fez é um processo mental bem doido, porque Sim. Você tem que gostar daquilo que você fez, se sentir confiante, bonito ou bonita. Então, eu acho que mexe com várias coisas e eu gosto de trabalhar isso em mim, assim. Até por ser uma criança que foi muito introvertida, muito tímida, e eu acabo trabalhando isso de alguma forma, fazendo meu crochê, né, me expressando cada vez mais com as cores e com as minhas formas. E aí, aproveitando, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Muita gente veio perguntar, muita gente veio mandar beijo, depois eu vou contando tudo aos poucos. Mas aproveitando o papo, o tópico aqui, a Tereza perguntou como é que foi que você desenvolveu suas primeiras peças e como foi o seu processo evolutivo pensando em modelagem mesmo. Então, na verdade, uma coisa que sempre foi meu conceito, acho que desde o começo e sempre vai ser, eu gosto de coisas muito simples. Eu gosto de modelagem simples, eu gosto de pontos simples e trazer uma complexidade na construção, na mistura de todos esses elementos, por exemplo, dos pontos, das cores e da modelagem. Eu não curto nada muito elaborado, porque eu acho que eu gosto de coisas rápidas também, acho que tem muito a ver com os millennials, né? Somos millennials. Sim. Então a gente quer fazer as coisas rápido, quer ver o resultado. Sim, até porque se a gente for esperar fazer uma camisa, igual eu tava contando, sei lá, quanto tempo pra fazer uma camisa, Sim, né? É um processo muito doloroso, às vezes você lá, sei lá, fica 3 dias fazendo um negócio, aí depois você fala, putz, não ficou legal, eu fiquei 3 dias fazendo isso. Então se você faz um negócio que demora, sei lá, uma tarde, se não ficou bom, você já fala, pô, pelo menos fiquei só uma tarde fazendo isso, tudo bem. Vamos pro próximo, sabe? Acho que desmotiva menos. Eu vejo assim que Exato. O aprendizado do tricô e do crochê é uma coisa muito frustrante no começo, porque não vai ficar perfeito. Então, você tem que aceitar... E nem vai ser rápido, né? A imperfeição, né, das coisas. E eu acho que é o ponto fundamental do começo. E você começando com coisas mais simples, eu acho que te frustra um pouco menos. Você aprende alguma coisa ou outra, mas é essa coisa, tipo, não investi a minha vida nessa peça, então vou tentar fazer outra agora e aprimorar e aplicar as coisas que eu aprendi nessa peça anterior, sabe? Então eu acho que tem muito a ver com essa coisa da rapidez, de não querer ficar 300 anos fazendo as coisas. Acho que é importante que seja rápido o crochê. E assim, eu sempre uso esses conceitos na hora que eu tô criando, assim, porque eu acho que dá uma certa personalidade e unidade para as coisas que eu faço. Por mais que às vezes eu faça uma peça que não tem tanta cor assim, eu acho que daí a modelagem diz por si só, e a pessoa fala, é uma peça da Marie Castro, ela usou uma agulha que não está no rótulo, que não está indicada, é muito maior a agulha. Entendi. O povo já te conhece, né? Sim, conhece teu trabalho, assim. Eu acho que a galera me acha muito doida, assim. O lance de você fazer conteúdo pra internet é que você vai crescendo com as pessoas te assistindo. Então, assim, todo mundo vai estar te julgando o tempo inteiro, vendo esse processo evolutivo. Só que tem algumas coisas que, por mais que você não planeje elas estão lá sempre. São esses conceitos, por exemplo, de criação. Por mais que eu não fique, assim, quebrando a minha cabeça pra fazer as coisas funcionarem entre si, elas naturalmente funcionam porque esses conceitos estão dentro de mim. Uhum. Então, acho que tem muito também a ver com você se entender, ver o que você gosta de fato, no meu caso, de usar como roupa. Eu antigamente fazia muita coisa que eu achava, o pessoal vai gostar, mas eu não sei se eu usaria tanto assim e tal, apesar de eu estar vestindo ali no vídeo, não era uma peça que eu ia usar no dia a dia. Hoje não, hoje já consigo filtrar melhor e falar, não, só vou fazer coisas que eu realmente quero usar. Então eu percebo que cada vez fica um pouco mais forte, né? Esses tipos de conceito dentro de mim na hora da criação. Eu acho que amadurecendo isso, você consegue criar peças que combinem entre si, que tragam originalidade, tragam sua personalidade, que eu acho que é muito importante isso, né? Uhum, com certeza. E aí você acha que, pensando agora em modelagem, pensando em vestuário, é necessário ter algum conhecimento de modelagem? Porque eu sei que é bem diferente da modelagem de tecidos planos, né? Pensando em tecido, quer dizer, bem diferente, tô exagerando um pouco, mas é diferente, né, o conceito. Você usa esse conhecimento de modelagem, como é que é ou não? Olha, de vez em quando, assim, eu gostava de fazer modelagem, inclusive a plana eu achava legal, porque
me tirava um pouco da casinha. Eu nunca gostei de geometria e nunca gostei de contas. E era uma coisa que exigia, Nossa, eu amo geometria, eu já sou o contrário. Aí tinha que fazer aquelas curvas lá, com aquela régua de curvas lá, curva francesa. Sim, Né? tenho todas ainda aqui. Ficava de bode, assim, eu não gostava muito de fazer. Mas me fazia entender os formatos que eu precisava ter pra cada roupa funcionar. No crochê e no tricô é uma coisa mais louca, acho que mais até artística, porque a gente não planeja nada, assim, no sentido... Eu não faço nenhum molde, assim. Sim. Eu sei que tem algumas técnicas, tipo o crochê irlandês, que você tem que fazer um molde em papel pra ter o formato da roupa. É uma outra parada. Mas pro tipo de crochê que eu faço, só vou, tipo, pensando, preciso de uma curva agora, preciso que seja reto porque eu quero esse efeito. Então é um negócio que eu vou criando no fazer, assim, no pensar do projeto. Obviamente, acho que o tricô e o crochê eles são bem diferentes nessa questão do planejamento, por exemplo. No crochê é uma coisa muito mais fluida, assim, você vai fazendo e vai vendo o que rola. No tricô, não, você tem que saber exatamente o que você quer desde o começo pro negócio funcionar ali no final. Planejar mais, né? Exatamente. Então, eu acho, assim, é muito bom você ter esses conhecimentos. Acho que todo conhecimento é válido e te ajuda de alguma forma. Treina seu olhar esteticamente falando. Eu uso muitas coisas que eu aprendi, tipo, eu fazia vários cursos. Eu fiz curso de vestuário, acabei largando no último semestre, mas era um curso até mais industrial, muito engraçado, porque totalmente diferente do que eu faço hoje em dia. Era um curso que eu tinha aula de cronometragem, assim, a gente aprendia a organizar as máquinas nas empresas pra ter uma produção mais rápida, e hoje em dia eu faço manual. Não faz muito sentido, mas... Era bem produção mesmo, né? Pensando em produção. Era uma coisa mais industrial, não tinha tanto espaço pra essa coisa criativa, mas como eu estava já dentro desse curso, eu pensei, bom, vou aprender esses conceitos e utilizar eles da forma que eu quero lá fora, de forma criativa. E realmente funciona, porque eu vejo, assim, pelas pessoas que eu conheço que estudaram moda, por exemplo, a faculdade é uma coisa muito lúdica, né? Você fica ali, tipo, vendo o desfile, vamos aprender aquarela, vamos fazer não sei o quê. O que eu acho muito legal também, eu acho que você estimular essa parte criativa é muito importante pra você ter um estilo mesmo, mas moda e roupa assim, são coisas palpáveis, são produtos, e se você não conhece como você constrói aquele produto, você tem um problema enorme, assim, da ideia e da execução e do resultado final. A técnica é extremamente importante, né? Exatamente. Quantas vezes eu tava assistindo um programa, um desses reality shows aí de moda, e tem gente que é isso, né? O cara é um super estilista, imagina uma coisa linda, desenha, aí você bota ele na máquina, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então, o quanto será que isso realmente é palpável, né? Tipo, que lindo, você fez um desenho, mas eu não sei se dá pra fazer isso de verdade, né? Então, por isso que eu acho que conhecimento técnico é extremamente importante, né? Eu acho, assim, é uma coisa chata, às vezes, você ficar estudando a técnica, mas, assim, pra você conseguir desconstruir isso depois, ou usar ao seu favor do jeito que você quer, você precisa entender o básico daquele processo. E tem que passar pela parte chata, não tem jeito. Tanto no crochê e no tricô também. Você tem que aprender como é que tira da agulha de vários jeitos, você precisa aprender como é que aumenta, é chato, o crochê lê o gráfico, às vezes é chato, você não quer escrever gráfico, mas você precisa entender aquilo pra quando você for ensinar ou for criar, você conseguir quebrar um pouco essas regras e fazer suas próprias regras. Eu penso muito nessa coisa, tipo, eu sou uma pessoa muito da programação feelings, assim, quando eu era criança eu programava HTML no bloco de notas, eu era bem nerdona, assim, e eu penso que a vida é uma programação, assim, e até acho que tem um estudo que fala sobre o tricô estar ligado a um raciocínio de programação, porque você tem que programar as coisas antes, é uma comunicação, às vezes até, uma linguagem binária, né, ponto meio, ponto tricô e tal. Então, eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. E apesar de, teoricamente, ser tecnologia e crochê serem coisas assim, ser totalmente distantes. Sim. Mas eu acho que o pensamento, assim, a unidade de pensamento é muito parecida. E a vida é um grande hack, assim, sabe? E eu acho que talvez isso seja a coisa, assim... Nossa, é a primeira vez que eu tô falando isso, assim, pra alguém, isso, novidades, assim, pras pessoas. Mas é uma coisa que eu sempre tive no meu trabalho, assim, eu quero ensinar as pessoas a hackearem as coisas pra aquilo, tipo, uma coisa que parece difícil, parecer extremamente fácil pra ela fazer, pra ela se sentir capaz, sabe? Legal. Porque às vezes as pessoas explicam as coisas de uma forma muito complexa, porque elas querem que pareça complexo até pra validar o conhecimento delas. Sim. Uhum. E aí eu penso assim, cara, eu tenho que fazer isso ser o mais simples possível, mostrar que qualquer um pode fazer.
E às vezes até acabo... Eu lembro que no começo do meu trabalho, muita gente até duvidava se eu sabia fazer crochê mesmo, se eu tinha alguma técnica. Justamente porque eu quebrava muito as coisas. Entendi. Mas eu sempre pensei nessa pessoa iniciante que tá começando e tal, e como é difícil começar, eu precisei criar meus próprios hacks, minhas programações, meus atalhos, e eu tento, às vezes, trazer esses atalhos pro meu canal e eu acho que talvez seja um grande diferencial. Tem coisas, às vezes, que tem, tipo, multiplicidade de pontos, e eu sei que tem gente no canal que tem muita dificuldade de contar, assim, até eu, às vezes, me confundo hoje em dia. Então, eu tento explicar isso sem falar em números especificamente, sabe? Eu tento sempre dar uma saída, assim, beleza, você começa o trabalho com correntinhas a mais, porque se faltar, você já tem lá, e senão você corta. Boa. E isso acaba encorajando a pessoa, porque muita gente fala, putz, vou ter que desmanchar não sei quantas vezes, porque eu vou errar um pontinho, eu vou ter que voltar lá no começo. Então, esses pequenos hacks, assim, acho que fazem parte, assim, da minha essência, assim, tipo, no crochê e no tricô. Bacana. E tendência, como é que é? Você fica ligada na tendência? Qual a importância que você acha que é ficar antenado aí em todas as novidades? Não só, eu acho que não só de moda, né, como da arte em geral. Sim, assim. Acho que você tem que absorver de várias fontes, né? Às vezes você tá vendo um filme, você se inspira naquele filme, na cartela de cores, por exemplo. Ou às vezes você tá viajando, você vê uma paisagem e fala, putz, olha, essa paisagem tem formas assim, assados, a textura de uma flor, qualquer coisa pode te inspirar. Sim. E obviamente o Pinterest pode te inspirar também. Você pode entrar lá na sua casa, digitar o que você quer buscar e achar 1 milhão de coisas pra você usar como referência, né? Então assim, o que me inspira mais, assim, eu acredito que seja observar roupas que eu gosto, às vezes, de outros materiais, tipo, eu gosto de muita coisa de tecido, e trazer esses conceitos pro tricô e pro crochê, que eu vejo que muita coisa ainda não foi explorada, sabe? Tipo, ou vestidos que às vezes ficariam legais em crochê, e as pessoas tendem muito a só pesquisar crochê, tipo, vou ver o que tem de crochê pra eu fazer de crochê também, só que às vezes você entra no site de uma marca que você gosta, tem uma peça lá de tecido plano e você pode tentar fazer. Se inspirar na cartela de cores daquela estampa, sei lá. Então eu tento trazer todos esses elementos quando eu tô criando. Às vezes é bem doido, assim. Mas obviamente, pesquisar crochê também é legal. Eu tenho muitas revistas dos anos 80, porque a minha mãe fazia muito tricô e crochê e ela tinha essas revistas. Sim. Então eu meio que herdei algumas. Então tem muita coisa de tricô aqui que às vezes eu olho. Acho que o estilo pessoal é uma construção constante, muda o tempo inteiro. Acho que o jeito que eu criava e que eu tinha treinado meu olhar há 4 anos atrás é muito diferente do jeito que eu treino meu olhar hoje. Mas existe uma mini conexão, existem coisas que ficam ali, né? Sempre referências que eu gosto. E vou desenvolvendo elas. Então eu acho que você tem que se entender, talvez seja uma coisa mais... É uma coisa mais interna, sabe? Tipo, você tem que se entender pra você conseguir criar coisas e se inspirar mais e entender o que você gosta. Exato. Porque muitas vezes você nem sabe o que você gosta direito. Você vai descobrindo, né? Exatamente. Não, e uma coisa que eu falei bastante já aqui no podcast, acho que já com muita gente, a importância de você sair um pouco do seu nicho também. Foi isso que você falou. Não vou procurar só crochê, eu não vou procurar só o tricô, não vou procurar só roupas também, porque às vezes outras coisas podem me inspirar, né? Então, e eu acho... E é importante ficar atento em como tá o mundo também, né? O que tá rolando por aí, o que as pessoas estão gostando. Isso não quer dizer que você precisa seguir, isso não quer dizer que você precisa estar sempre na moda, digamos assim, mas é muito importante pro seu conhecimento, que eu também acho que qualquer conhecimento é bem-vindo. Eu acho que pra gente que trabalha com criação de conteúdo, a gente precisa sempre estar um passo à frente. Então, assim, até falei isso num vídeo meu esses dias, que é como se fosse uma bolsa de valores. Você tem ações ali de uma empresa X e, assim, você investe ou você não investe. E é a mesma coisa com tendência. Você pode investir numa tendência que já investiram, que está funcionando, você vai ter algum benefício naquilo, mas você não vai ganhar todo o lucro, vamos dizer, daquela tendência, porque ela já está rolando. Todos os louros. Né? Se você vier com se você vier com uma tendência do nada, assim, uma coisa que as pessoas às vezes não estão olhando nesse momento, não precisa ser algo inovador, tá? Porque, assim, é muito difícil você tirar uma ideia da cartola que é inovadora, do nada. São coisas que a gente vai resgatando, de história, da moda, ou de coisas que a gente já viu, elementos que são bacanas. Então, eu acho, assim, muito importante, uma coisa que é muito importante pra gente que cria e faz conteúdo e faz roupas de crochê e tricô, é você saber no que investir, mas sem pensar naquele negócio que todo mundo tá olhando, sabe? Sim. Se eu for abrir o Instagram e for olhar a estética de como as meninas hoje em dia se vestem, eu vou achar muita coisa legal, mas será que já não tá rolando isso? Será que eu não tenho que pensar num outro movimento? Então, eu acredito que
é muito essa coisa da aposta. Tipo, você tem que ter você tem que ter uma confiança ali pra apostar ou não numa tendência, ou para ousar ali ou não. Obviamente, você ousando e indo por uma direção que as pessoas não estão apontando nesse momento, pode rolar que você, sei lá, tipo, quebre a cara, não ganhe nada com aquilo, e aí bola pra frente, investe outra coisa. E é esse processo, assim, eterno, sabe? Mas eu acho, assim, que essa coisa de tendência é uma coisa que meio pra moda em si já meio que tá morta, porque antigamente a gente via, assim, o que tava na passarela era o que ditava a moda nas ruas, né? A galera via lá os desfiles da Dior, sei lá, da Chanel, e queria copiar aqueles elementos. Hoje em dia esse mercado é tão lento, porque tem internet, e tem um monte de coleção, assim, de fast fashion, o negócio é, tipo, loucaço, assim, tem coleção toda hora, tem roupa nova toda hora, que esse mercado mesmo de moda, de alta moda, não consegue acompanhar mais isso. Então, é o movimento contrário. Às vezes, um negócio que tá sendo popularizado na rua vai pra passarela, porque as coisas acontecem muito rápido. E realmente, as coisas irem rápido podem ser boas ou podem ser ruins, assim. Você pode se beneficiar de conseguir, às vezes, rapidamente trocar a tendência e trocar ao seu favor, ou você pode apostar num negócio e as pessoas nem estarem nessa mais, já foi, sabe? Exato, quando você foi, já viu, né? Acontece muito isso, né? Se a gente fica muito no que tá na moda, digamos assim, né? Entre aspas, no momento, a hora que você tá com o seu pronto, acabou, já era, já passou. Por isso que é importante, como você falou, tá sempre um passo à frente, mas eu acho muito legal falar que você falou disso, a gente não vai inventar a roda, porque a roda já foi inventada, Exatamente. Né? Então, porque tem muita gente que fica, não, eu só vou fazer quando eu tiver uma ideia genial e maravilhosa. Amiga, então desiste, porque a roda já foi inventada e com certeza alguém já fez também, então é questão só de não se prender a isso, mas tá ali tentando olhar pra todos os lados e beber de todas as fontes, que eu acho que isso é muito importante, né? O contexto, né, das coisas acaba, assim, acho que dizendo muito. Por exemplo, eu posso criar uma peça que é uma blusa branca, mas depende de como eu apresento aquilo, eu posso transformar aquilo numa coisa desejável ou não pras pessoas, do jeito que eu tiro uma foto, que eu me comunico sobre aquele design. Então as pessoas ficam esperando, às vezes, ter um crochê mirabolante, sei lá, mais complicado que o irlandês, um freeform muito doido, assim. O que é muito legal também, eu comecei fazendo um crochê freeform, por exemplo, quando eu tinha só uns 17 anos, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas hoje em dia eu vejo essas coisas da simplicidade e da importância da forma como a gente se comunica pra conseguir fazer uma tendência vingar, um produto vingar ou não. Eu acho que fica até como dica pra quem não trabalha com comunicação ou com criação de conteúdo, de pensar que, de certa forma, você tá gerando conteúdo e você tem que se preocupar com isso anyways, de qualquer forma, sabe? Não tem jeito, você vai ter que... Não importa o que você faz, você não tem como fugir disso, Exatamente. Né? Não tem jeito. Então eu acho que assim, construir esse universo da sua marca ou da sua página pessoal de Instagram conta muito, né? Virou um mundo mágico da Fernanda, por exemplo. Então as pessoas já sabem que elas vão entrar lá e vão ver elementos que a Fernanda gosta, e isso acho que é uma parte muito importante da comunicação, né? A conexão. Sim. Agora, assim, muita gente perguntou, acho que assim, a maior dúvida das pessoas, o que mais perguntam, com certeza você já sabe que do que eu vou falar, é dinheiro. Todo mundo quer saber como viver de artesanato. E olha, se eu tivesse aqui a fórmula mágica, eu já tava rica. Não existe, mas a gente vai ouvir aqui algumas dicas, ou como é pra Marie, porque eu acho que é muito uma história individual de cada pessoa, acho importante também falar isso. Sim. Todos os outros episódios que a gente gravou com outras pessoas, cada um tem uma história única, cada um tem momentos de vida único, privilégios únicos muitas vezes, que não dá pra gente tomar isso como verdade, né? Mas muita gente perguntou sobre grana. A Aline Aguiar, a Débora Guimarães, a Thaís Silveira perguntaram sobre quando o hobby virou fonte de renda. Então, é quando você quer, né? Porque é aquela coisa, tem que arriscar. Então, eu trabalhava com exportação, eu trabalhava com artes manuais, mas eu exportava na época, que eu tive a ideia de ter o canal e a Círculo me procurou pra eu também fazer esse trabalho de ensinar crochê. Na época eu não entendia muito bem o que ia ser, como é que eu ia me desenvolver direito, porque realmente eu tava bem perdida. Eu só sabia que eu queria me comunicar e ensinar as pessoas, mas não sabia como. E foi uma decisão bem difícil, porque
eu tinha minha renda ali com o meu trabalho antigo. Era um trabalho que eu não poderia largar do nada, porque eu tinha assumido compromissos, tipo, tinha que enviar ainda uma coleção e não sei o que, mostruários. Então, eu fiz uma mudança meio, assim, gradativa. Eu garantia que eu tinha aquele salário do meu trabalho antigo, que eu não poderia largar, né, do nada. Por 6 meses eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Foi uma loucura, foi muito doido. No começo mesmo, quando eu realmente falei, não, vou abrir um canal, eu vou tentar ensinar e dar workshop, eu não sabia como eu ia fazer isso de forma financeira. Então, eu fiquei nesses 6 meses tentando descobrir como é que eu poderia fazer isso também pra preparar o terreno. Comecei, na verdade, assim, fazendo workshops presenciais. Você vai lá e cobra uma taxa pra pessoa aprender. Depois disso, eu pensei, pô, isso não vai ser... não vai me levar onde eu quero estar financeiramente pra poder fazer outras coisas. Eu vejo a questão financeira como uma ferramenta pra eu ter mais tempo ou mais ferramentas pra fazer os meus projetos. Então, eu pensei, bom, se eu ficar só fazendo workshop, eu vou ter que, sei lá, encher a minha agenda todo dia, fazer uma aula diferente e não vou ter tempo de fazer os conteúdos que eu quero tanto fazer pro canal, no YouTube, ou às vezes fazer receitas novas lá em casa e vou ter que sair sempre pra fazer uma aula. Enfim, não parecia uma coisa muito sustentável. E como eu trabalhei muito pouco de carteira assinada na minha vida, trabalhei uma vez quando eu trabalhei na Daslu, eu trabalhei de carteira assinada. E... Olha só. É bizarro, gente, trabalhando na Daslu, era assistente de estilo lá. E tinha a ver com artesanato na época, foi uma coisa... Olha só. Uma experiência, o Diabo Veste Prada, assim. Dá pra fazer um episódio só dessa experiência, que foi bem doido. Vamos marcar, hein? Vamos marcar, gostei. E aí, eu vi que não seria sustentável só dar aula, eu precisaria ter outras fontes, e como eu já trabalhava freelance, eu já sabia que tinha que me virar nos 30 e pensar em outras alternativas. Eu vendia algumas peças ainda, nessa época, fazia os workshops, e aí a Círculo veio com essa proposta de fazer eventos de vez em quando, aparecer em TV, e você ganha um cachê quando você vai pra TV, quando você faz os eventos. Mas mesmo assim, eu não estava satisfeita com isso. Falei, bom, não sei. Eu acho que assim, não existe a profissão que eu quero fazer, eu vou precisar criar alguma coisa, um terreno pra eu fazer o que eu quero, porque é legal ir pra TV, mas cansa ir toda vez pra TV. É legal fazer workshop e viajar ao Brasil, mas cansa viajar toda hora também. E eu não vou ter tempo pra outras coisas. E aí comecei com o YouTube. Aí o YouTube, obviamente, todo mundo sabe que você não fica milionário, você não vira o Whindersson Nunes de primeira. Não. Você ganha uns centavinhos lá do nem Google. Nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem Tem de que nascer 1000 vezes pra dar certo nesse sentido. E então eu ganhava uns trocadinhos lá e falei, cara, também não dá pra depender disso daqui. E é tipo muito pouco, beleza, em dólar, o dólar está quase a R$1 milhão agora, mas naquela época não está. E mesmo assim. E mesmo assim. E não era sustentável. Então pensei, bom, não é sustentável ficar com uma frente só, eu tenho que ter várias frentes. E aí eu fui vendo, testando coisas na internet mesmo, de conteúdo, falando ou não falando, e descobri que eu amava criar conteúdo em casa. E aí eu fui meio que me direcionando pra isso. Fui lá na Círculo, falei, olha, então, meu canal, que eu comecei aqui, sei lá, fazendo qualquer coisa, agora está com não sei quantos mil inscritos, assim. Foi tipo, sei lá, tinha 25 mil inscritos. Já pra mim já era muito. Falei, caraca, então quer dizer que o que eu faço tem alguma relevância. Sim. Então eu vou conversar com as empresas pra ver se eu consigo um apoio pro canal, de repente. Ou um apoio pra eu ficar mais em casa, ganhar um mini cachê pra eu ficar em casa fazendo minhas coisas. E eu fui construindo essa situação dessa forma. Depois de acho que 2 anos atrás, eu pensei, bom, beleza, agora eu tenho esse mini cachê, sou patrocinada, tenho os fios que eu quero, posso fazer workshops particulares ou pela Círculo, ou posso fazer, enfim, outras coisas que eu já fazia, peças, só que também é muito caótico, preciso limpar o terreno e ver o que realmente eu quero fazer. E aí eu troquei até meu arroba do Instagram na época, porque eu pensei, bom, eu acho que eu quero fazer algo que tenha a ver com influência, acho que isso faz mais sentido pra mim. E eu tinha participado de um negócio do YouTube que chama YouTube Next Up, que é tipo uma aceleradora de canais, eles fazem todo ano, eles escolhem 15 canais do Brasil inteiro e tipo premiam essas pessoas com equipamento, você vai lá no YouTube, você ganha aquela assessoria deles, particular e tal. É muito louco, assim, é um prêmio mundial. E acontece em alguns países e o Brasil é um dos países que tem isso. Uau, que bacana. E eu lembro que quando eu tava lá, eu conversei com algum dos creators que estavam lá também, a gente ficava, tipo, super pensativo, porque a gente ficava ouvindo um monte de coisa, um monte de palestra. Ele virou assim, cara, vocês não têm noção que vocês são, tipo, videomakers, que nem eu, porque o cara,
ele já se considerava um cara que trabalhava com audiovisual. E ficou assim, puta, não é mesmo? Assim, eu não me considero uma pessoa que trabalha com isso, assim, parece que eu tô brincando. Então eu tenho que começar a me levar a sério e entender que eu consigo influenciar as pessoas também. Obviamente, não sei se essa palavra influência é muito boa, não gosto, às vezes, de usar ela, mas é o que a gente tem no momento pra descrever o que a gente faz. Né? E aí eu fui preparando aí um mini terreno pra poder até abrir pra outras marcas. Pensei, bom, legal, eu posso trabalhar com marcas de artesanato, isso é bacana, é a frente maior do meu trabalho, porque é um nicho, mas eu acho que o mercado do artesanato, ele precisa se profissionalizar muito ainda, sabe? Muito, sim, com certeza. Nessa questão mesmo de remuneração, porque, assim, existe um estigma da artesã ser uma coisa até de, sei lá, tipo, uma pessoa que não tem instrução e você tem que construir um ambiente dentro do nicho, assim, sabe? Sim, quando você fala de artesanato, as pessoas pensam em reciclagem, sabe? É muito doido quando não tem muito essa visão de que, na verdade, artesanato é tudo que se faz à mão, né? E muita gente também, tem muita gente que faz alguns tipos de trabalho que quando começam a se profissionalizar, deixam de dizer que fazem artesanato. Sim. E aí isso também só piora a situação. É muito, muito doido como as pessoas estavam lá naquele meio onde elas eram desvalorizadas antes, como artesã, fazendo artesanato, e aí quando ela sobe um degrau, em vez dela levar todo mundo junto, ela deixa lá atrás, ela fala, não faço artesanato, eu faço, sei lá, eu o quê, inventa outra coisa, porque tem vergonha de falar que faz artesanato. Na verdade, assim, foi inventado um novo termo, assim, porque o que a gente faz é artesanato, basicamente, mas foi inventado o termo handmade, que daí deixa as coisas mais chiques, mais bonitas. E até pro mercado, eu vou dizer, viu? Não só para as pessoas que estão consumindo isso. Pro mercado faz diferença você chegar e falar assim, eu sou uma criadora de handmade. Ou você chegar lá, eu sou uma criadora de artesanato. Sim. Sabe? Parece que a palavra tem um peso, assim, pejorativo, que não faz sentido nenhum, mas tem. E é aquela coisa, acho que é um nicho que precisa se profissionalizar, tudo é muito novo, essa coisa de influência no artesanato é uma coisa muito nova, assim. Sim. O que desenvolveu no ramo de maquiagem, de moda, de outras coisas, tá começando a desenvolver agora no nosso ramo. Então, assim, as empresas, elas estão perdidas, elas não entendem muito bem como elas podem lidar com a gente, até questão de monetária, assim, eu diria, assim, cachê, assim, Sim. Eles não fazem ideia do que como eles devem remunerar as pessoas. A gente não faz ideia muito de o que a gente pode cobrar. Como cobrar, o que é too much. Porque fica parecendo assim, por exemplo, a Marie Castro, antigamente ela quebrava os galhos, agora ela quer 50 mil toalhas brancas, um champanhe. O que ela acha que ela é agora, entende? Sim. Então é muito complicado você querer, de repente, profissionalizar mais. Falar, não, agora eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, agora eu vou trabalhar dessa forma porque estou mais profissional, estou evoluindo, meu engajamento evolui também com o tempo, né? E, obviamente, eu vou entregar uma coisa com um acabamento mais bacana pra você, então você tem que pagar por isso e eu não vou fazer mais do jeito que eu fazia antes. Mas é um processo. Eu acho que é uma coisa que vai a passos de formiga, mas está evoluindo. E acho que vai melhorar. Eu não vejo, assim... Tem muita gente que é pessimista em relação a isso. Falar, não, o artesanato nunca será valorizado. Ou, só tem a Marie Castro e 5 pessoas lá que conseguiram e ninguém vai mais conseguir. Cara, a gente tá dando o nosso gás aqui, nossa cara a tapa pra mais gente vir. Porque a gente precisa que esse nicho seja maior, pra ele ser mais respeitado, pra ele ser melhor remunerado. Então, quanto mais gente aparece, é melhor pra todo mundo, assim, sabe? Então, eu vejo, assim, eu tô aqui nessa posição de tentar até incentivar pessoas que às vezes têm medo. Não sei se eu vou começar agora, porque já tem a fulaninha lá, não sei quantos anos desenvolvendo o perfil dela. Cara, começa, assim, se você tem alguma coisa pra falar, fala, sabe? A internet tá aí. E com certeza cada um tem seu espaço, sua peculiaridade ali e importância no mercado. Então eu acho, assim, que é um mercado difícil nessa parte, acho que por isso que tem muita pergunta sobre isso, porque realmente a gente fica perdido. Sim. A gente não sabe como é que a gente vai ter uma vida sustentável. Eu mesma, assim, vejo que, por mais que eu achei soluções, elas não são suficientes a longo prazo, eu preciso pensar em mais coisas, eu tô sempre... É aquela coisa de você estar sempre com uma ideia ali à frente do que as pessoas estão pensando. Vou dar uma dica, uma coisa em primeira mão, eu estou investindo em tecnologia, pra você ter uma ideia, assim, é uma coisa muito doida. Provavelmente eu vou vir aqui voltar a falar sobre isso. Mas, assim, você tem que pensar em novas alternativas, sabe? Não dá pra ficar sempre parado. Realmente, no começo, você vai ter que fazer um monte de coisa. Eu também faço um monte de coisa. Às vezes, coisas que não são, assim... Não é tudo que eu faço que eu realmente amo de paixão. Tem partes que são chatas no processo, como qualquer trabalho. Mas faz parte, né? Então, hoje em dia, acho que as pessoas até têm uma ideia de que a Marie Castro ficou, sei lá, milionária, ela está muito bem. Mas, cara, não, acho que, tipo, se for comparar, assim, o que as pessoas ganham em moda,
moda, em maquiagem, assim, o negócio tá muito defasado ainda, assim, o cachê e as possibilidades de mercado mesmo, mas eu acho que é positivo, assim, as coisas estão caminhando pra uma profissionalização maior. E eu vejo que tem uma frente de pessoas hoje em dia, né, batalhando por isso na internet, dando cara a tapa, não aceitando coisas que não valem a pena. A gente tem esse estigma de receber, às vezes, o material, se você aceita, em troca de um trabalho. Eu acho que, enfim, tudo tem que ser avaliado no momento da carreira que você tá, o que é importante pra você naquele momento. Claro. Mas eu sinto que no meu momento e no momento de outras pessoas, a gente precisa realmente cada vez mais trabalhar essa questão da remuneração, da valorização do nosso trabalho, porque se você for ver, tipo, um fio, ele é só um fio. A pessoa não compra um novelo pra deixar ali na estante e falar assim, nossa, que fio bonito. Ela vai comprar com uma finalidade. Ela vai falar assim, pô, eu vou comprar isso aqui. Talvez a gente até compre artesã. Que a gente vai achar um novelo maravilhoso. Ninguém rela nesse novelo. Sim, mas por exemplo, ela vai comprar um amigurumi, ela vai ver um amigurumi seu, ela vai falar assim, bom, vou comprar porque eu vi o amigurumi da Fernanda e eu quero fazer aquele amigurumi. Sim. Então, assim, você é um elo fundamental para a conversão de venda desse produto. O produto tá ali, mas assim, ele não tem finalidade se a gente não existe, se a gente não dá finalidade para ele. Então, assim, nosso trabalho é fundamental para criar essa utilidade, sabe? E isso acho que a Bruna veio aqui falar, né, do Crochetland. Ela teve um momento, assim, que, por exemplo, teve o fio Prisma. Eu não sei se ela já contou essa história aqui, vou enaltecer a influência da amiga. Mas ela, por exemplo, o Prisma era um fio que foi lançado, assim, pra fazer chales e tal. Ele troca de cores, não sei se o pessoal conhece. Assim, era um fio que foi lançado, mas não foi trabalhado. Então, assim, tava o fio lá, empacado nos armarinhos. E a Bruna veio com essa coisa do chale, do vírus e tal. E, assim, cara, bombou a venda desse fio. Então, assim... Só pra mostrar como é importante esse trabalho de criação de conteúdo, de dar finalidade pra esses produtos, porque o produto por si só era muito bonito, mas as pessoas não sabiam o que fazer com ele. A partir do momento que elas sabem, elas vão lá comprar e vão desejar e vão querer mais, vão querer todas as cores do chale, vírus. Então, eu vejo, assim, o nosso trabalho, a gente não sabe às vezes a importância dele, mas ele é fundamental pro mercado, assim. Sem isso não existe. Verdade. Não, é importante falar disso, porque às vezes a gente se desvaloriza tanto, né? Sim. E é o que você falou, se não fosse pela gente, realmente fio era só fio mesmo, né? E acho que é um assunto polêmico, as pessoas têm muito medo de se posicionar e falar alguma coisa, porque, vai que alguém vê e aí eu sofro represália, assim. Cara, acho que a gente precisa falar sobre isso, não tem jeito, né? Senão a gente não vai conseguir desenvolver esse assunto nunca. Com a gente certeza. vai sempre ficar com medo de alguma coisa, então tem que cada vez falar com naturalidade, que, enfim, é um trabalho como qualquer outro, né? Então as pessoas precisam ganhar dinheiro, não tem jeito. E cada vez mais aumentar esse diálogo com as empresas, enfim, com as pessoas que participam desse ramo. Na Círculo mesmo, a gente até fez live lá no Círculo em Casa com o diretor do marketing, a gente fala abertamente sobre isso, eu tento trazer esse assunto, porque eu sei que é o assunto que elas mais perguntam, assim, lá na Círculo também, quando tem caixinha de pergunta, tipo, sim, como é que faz pra ser parceira da Círculo, pra ser do time, como é que faz pra ganhar dinheiro com crochê? Então é a grande mitologia, né, de como sobreviver nesse ramo. Porque é um ramo teoricamente difícil. Sim, sim. Inclusive, a galera perguntou bastante. Tem uma pergunta aqui da Camila Teixeira e da Mariana Moraes, que perguntaram se você vive só com o dinheiro do crochê e como é possível disso. Sim. Acho que você já falou um pouco, mas teve algumas outras perguntas que eu tô lembrando aqui, que teve gente que perguntou se você ganhava dinheiro só com o YouTube. A gente já sabe que não. Mas... não, gente, YouTube, não. Dá. O YouTube é importantíssimo pra muita coisa, mas não acha que você vai ficar rico com aquele Olha, YouTube, o AdSense, né? Se você, o que é bom, você fazer o AdSense e não precisar dele. Tipo assim, você deixa lá como se fosse uma poupança. Exato, ele é um bônus. Isso, você deixa lá rendendo o negócio e, tipo, o dólar tá, sei lá, R$7, aí você pensa em tirar, de repente. Exato. Mas deixa o negócio acumulando lá, se você tiver essa possibilidade, porque realmente aí é legal você ter um pé de meia, sabe, pelo YouTube. Eu vejo muito por esse sentido, assim, eu nem mexo no meu AdSense. Eu acho que eu tive momentos que fiquei tentada, fiquei, não, puta, tô precisando, mas eu falei, não, deixa lá, o dólar vai ficar alto, vai valer a pena. Espera mais um pouquinho que você vai ficar rico, né? Já tô avisando, porque o dólar... Mas, respondendo a pergunta do pessoal, hoje em dia eu tenho feito muito publi de outras marcas também, tipo, eu tenho uma exclusividade com a Círculo para materiais de artesanato, então eu cumpro essa minha exclusividade, mas pra, às vezes, anunciar, sei lá, um refrigerante ou alguma outra coisa, eu posso fazer, porque não tem concorrência daí, né? E eu tenho eu tenho feito cada vez mais esses trabalhos, eles têm evoluído. Obviamente, é um processo bem lento, mas cada vez mais eu vejo marcas querendo se posicionar no meu perfil e é muito gratificante porque
é uma coisa que eu quero fazer também. Falar de produtos que eu acredito em outras áreas também, ou de coisas que eu tô interessada, por exemplo, sei lá, vou falar sobre fazer bolos. De repente, tem alguma empresa, sei lá, de farinha que quer fazer alguma coisa no meu canal, tamo aí, sabe? O dia a dia, né? Tudo aquilo que você usa no dia a dia, eu acho que desde que tem a ver também com artesanato, que é o que você usa no dia a dia, mas a gente tem a nossa vida também, por que não, né? Eu vou dar um relato agora de um publi que foi bem interessante. Tô falando várias coisas assim de bastidores aqui nesse podcast. Olha inclusive. Só, exclusividades do podcast entrelaçadas, gente. Eu tô muito entusiasta desde o começo do ano com café. Eu não tomava café, eu não gostava de café, e aí eu ganhei uma máquina da minha sogra, aquelas máquinas automáticas e tal, e vem aquela máquina de fazer espuminha com leite. Delícia. E aí eu fiquei muito entusiasta, porque assim, eu tô trabalhando bastante, eu obviamente vi que o café me trazia benefícios, né? Obviamente, gente, não fique viciado em café, tem cafeína, é muito ruim. Mas é gostoso. Eu sou viciada, mas deixa pra lá, vamos pular esse assunto. É muito gostoso, então eu acabei pegando esse vício de tomar café, eu gosto muito, eu começo meu dia com cafezinho, e uma amiga minha, inclusive, que também tem perfil no Instagram, enfim, é uma influenciadora, ela perguntou, por que você não vai atrás de marcas de café? Porque você tá falando muito de café e você tá se interessando por isso. Aí, aproveita, né? Daí eu pensei, eu às vezes postei um café ou outro e taguei umas empresas, realmente um café que eu tomo, eu acho muito bom, pedindo pra eles me adotarem, basicamente. Falei, me adotem, por favor. Só que, obviamente, ficou nessa brincadeira, não rolou nada. E até pensei, acho que eu tenho que começar a ir atrás de publis que eu quero fazer também, porque eu fico só esperando. Eu tenho as agências lá que trazem os publis, ou a própria empresa às vezes entra em contato, e eu fico lá esperando a agência querer, ou a empresa querer trabalhar comigo, né? E aí ela falou, não, você tem que ir atrás. Eu falei, verdade, mas aí deixei quieto. Aí esses dias eu fechei um publi de café, do nada, assim. Eu falei pra ela, que bizarro, assim, porque eu queria fechar um publi de café muito. E aí, foi alinhamento dos planetas, sabe? Às vezes é louco isso, porque às vezes você começa a falar de outra coisa e tem gente sempre vendo, né? É inevitável. Por mais que eu esteja falando, sei lá, de bonecas, de repente eu me interesso por bonecas, às vezes tem alguém que tem uma empresa de bonecas que quer anunciar com você. Então, eu não acho que tem que ser só, assim, vamos falar de artesanato e ponto final, é só isso. Às vezes é legal você colocar alguma outra coisa que você gosta, porque isso dá a possibilidade de você também monetizar seu trabalho, né? De outras formas. Sim, com certeza. E aí também teve o Ruggiero Silveira perguntou sobre como é que foi percorrer os armarinhos norte-americanos. Como é que foi essa experiência? Conta pra quem não sabe o que aconteceu. Eu acompanhei, muito bacana. Então, na verdade, a Círculo abriu um escritório em Miami e isso é uma coisa super nova, assim, eles estão testando o mercado de lá, o que eu acho que é um tiro muito certeiro, porque eles têm muitos fios, assim, acrílicos, de lã natural, de animal, mas eles não têm muito algodão lá, muito tipo de algodão, assim, é bem pouco, assim, e é bem caro. E a Círculo é especialista em algodão, né? Então, os fios são bem diferenciados para o mercado americano. E eles começaram a percorrer armarinhos da região da Flórida, foi o primeiro mercado, né, lá Miami e tal. E pensaram assim, cara, a gente precisa trazer alguém para mostrar esses fios e como se trabalha esses fios, porque as artesãs estão indo pro armarinho, estão consumindo esses fios, mas elas não sabem muito bem como trabalhar, que projeto que elas vão fazer. E o engraçado que eu não tinha ido pros Estados Unidos ainda, foi a primeira vez, foi bem doido, porque eu, tirei meu visto, tava pessoalmente pensando em visitar os Estados Unidos, mas eu, agora vamos lá, vamos tirar o visto, tá? E aí, depois de, sei lá, meu visto veio, depois de umas 2 semanas, o pessoal lá da exportação da Círculo perguntou, seu visto está em dia dos Estados Unidos? Cara, acabei de tirar. Olha! Foi muito doido, assim, sinergia. E aí eu não entendia muito bem desse mercado, nunca tinha ido lá, e eu percebi que eles têm muito tricô, eles são muito... Eu ia falar um palavrão aqui, mas eles são muito incríveis com... Pode falar palavrão, não temos problemas com isso. Então é muito foda. É muito foda o tricô deles, assim, eles realmente são muito bons, eles focam muito no tricô, porém no crochê, cara, eles não sabem fazer nada. Não tinha nada lá. E eu, sei lá, cheguei lá pensando, cara, vai ser o universo do amigurumi, vai ter, umas coisas muito doidas de amigurumi, elas são muito fodas, sabe? Chegou lá, elas não sabiam fazer o bicho bola da Círculo. E aí eu fiquei, uau, como assim? E aí a gente foi percorrendo, assim, acho que eu fui nos 5 armarinhos por aí.
São armarinhos boutique, que eles chamam, são armarinhos menores que vendem fios diferenciados. Não fui numa grande rede, tipo a Michaels, assim, porque ainda não é o escopo da Círculo, porque realmente eles não conseguem competir ainda com o preço dos fios das grandes empresas lá. Mas nesses armarinhos boutique, assim, foi muito doido, porque eu fui vendo que a galera não sabia fazer crochê e não sabia nada. Uma galera muito interessada em aprender, tipo, aprender amigurumi, queria aprender pooling, queria aprender a fazer roupa, assim, a roupa também era um negócio que eu ficava, nossa, explodiu minha cabeça, vou fazer um chale de crochê. E eu até fiquei meio insegura, porque eu levei alguns designs meus que eram super simples, assim, pensei, bom, vai que elas são foda também no crochê e elas não querem fazer, elas querem uma coisa mais complexa e tal. E chegou lá, o que eu levei era complexo pra elas. Tipo, realmente elas não fazem crochê normalmente. Então, é um mercado a ser explorado, assim, e abrir minha cabeça, porque eu tive um canal no YouTube, eu tinha algumas legendas em alguns vídeos, eu já fiz um vídeo em inglês lá, quando eu fui pra Dinamarca, num evento, mas eu nunca foquei em internacionalizar meu conteúdo, porque eu achava, não, o pessoal vai achar mais do mesmo, já deve ter uma pessoa que faz algo parecido, e não tem. Basicamente, assim, nós somos muito únicos. Vale muito a pena internacionalizar o nosso conteúdo. É uma coisa que eu faço a passos de tartaruga, mas eu acho importante fazer. Quem tem a possibilidade, consegue se comunicar e se sentir confortável em outra língua, eu acho muito fundamental que pense nisso. Assim, eu tô ganhando, por exemplo, nesses últimos tempos de quarentena, eu tenho ganhado muito seguidor de fora, assim, muito, muito mesmo. E tem gente que compra meus projetos pagos sem falar português. Sem entender nada. E eu falo pra pessoa, você sabe, o vídeo é em português e não tem instrução no papel, eu não fiz um PDF. A pessoa fala, não, tudo bem, eu vou dar um jeito. Me viro. Me viro, Então, realmente é uma coisa que a gente eu sinto, assim, que eu tô pecando um pouco, que eu preciso jogar mais energia nisso. E acho que nosso mercado um todo, assim, sabe? Em pensar mais nessa galera de fora que tá querendo consumir crochê e tricô. E às vezes não tem muita referência lá. E, enfim, foi uma experiência muito única. O público americano é muito parecido com o público brasileiro, assim, de dar o carinho, de receber muito bem, de tratar a gente muito bem. Uma coisa que me surpreendeu muito, porque, né, eu já morei na Alemanha, eu tenho uma experiência, assim, de Europa de, tipo, muitos anos, assim. Mais de 10 anos eu vou pra Alemanha quase todo ano. E eu sei que é muito diferente o jeito que as pessoas recepcionam a gente lá. É, tipo, água e vinho, assim. Sim. E nos Estados Unidos eu não achei tão diferente, eu achei muito parecida, elas muito carinhosas, eu ganhei presentes. Veio gente que me seguia do meu canal e a pessoa ficou emocionada de estar lá, sabe? Pareceu uma mini mega artesanal, foi bem legal. Que legal. E eu espero poder voltar, eu acho que a Círculo tá crescendo, tá indo pra outros estados lá, até querendo ir pro Canadá, então eu acredito que muita coisa boa vai vir disso ainda, mas foi uma experiência muito, pessoalmente muito legal e também profissionalmente incrível, assim, todas, né, de viagem. Até quando a gente viaja pra lugares que às vezes as pessoas não têm tanta vontade de ir, assim, Sim. Você acaba aprendendo alguma coisa e tirando alguma coisa daquela viagem que te ajuda a ser um profissional melhor, né. Uma coisa legal a se falar, que não se fala muito, é tipo o pessoal do time de artesãos da Círculo, né, o pessoal viaja muito, é tipo 4 semanas viajando, e tem muita gente que eu acho que às vezes faz conteúdo que teria um pouco de ressalva, assim, uma ressalva de pôr a mão nesse tipo de trabalho. Acho que se sentiria muito vulnerável, ou de repente, não sei se é meu perfil fazer isso e tal. E às vezes você tem que sair um pouco da sua realidade, sabe? Você tem que ir pra uma realidade nada a ver pra você ver as coisas por outro prisma. Eu passei por várias, assim, vários pensamentos loucos, assim, reflexivos por sair da minha zona de conforto. Porque por muito tempo eu achava, o meu conteúdo ele é mais moderninho, então eu quero falar com galera mais moderninha. Sim, eu acabo atingindo essas pessoas. Mas viajando, às vezes, pra lugares que as pessoas não querem ir também, não nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também tinha uma galera bem carente também. Mas às vezes você vai pro interior, sei lá, de Cuiabá, vai pro Piauí, sei lá, você vai pra alguns lugares que, assim, realmente a realidade é outra, né? Eu sou de São Paulo, você é de São Paulo, a gente sabe que a gente tem uma vida muito privilegiada só por ter nascido aqui, Sim. independente do nosso background. E a gente tem muito mais acesso. E essas viagens, assim, às vezes eram muito difíceis, porque era uma realidade difícil pra você estar inserido, você não entende muito bem, é um outro mundo. Mas eu consegui significar muito meu trabalho viajando pra esses lugares, porque eu pensava, legal, eu quero atingir as pessoas que são moderninhas, isso é muito legal, porque eu me identifico com elas, a gente tem referências de filmes parecidos, sei lá, mas meu trabalho, ele é muito importante pra essa galera que não tem acesso, porque se ela tem acesso a mim, ela vai ter, por tabela, acesso a um monte de coisa que talvez ela nunca
teria na vida dela, sabe? Eu posso trazer informações únicas ali. Então, desde então, eu resolvi meio que dar uma popularizada até na minha linguagem. Eu tento falar de uma forma mais entendível pra todo mundo, assim. Porque eu acho importante, né? O nosso trabalho é mais importante pra essas pessoas que não têm acesso, basicamente. Então, é o que a viagem traz. Assim, acho que respondendo a pergunta dele, assim, é você ver esse escopo de realidade que é diferente do seu e ver por que o seu trabalho é importante, sabe? É sempre muito filosófico. Bacana. Gente, muito legal o papo. Falamos pra caramba. Falei que eu falava muito. Várias dicas. Eu fiquei me segurando aqui, deixei ela falar, porque eu falo pouco também, vocês sabem, mas vamos deixar a convidada falar. Mas eu ia pedir algumas dicas. Terapia, crochê com a Marie Castro. Divã da terapia. Normalmente eu faço divã e as pessoas mandam as perguntas delas. Hoje sou eu aqui abrindo meu divã. Ah, adorei, achei ótimo. Eu ia pedir algumas dicas, mas eu acho que ela já deu várias durante o episódio. Já. Então ouça aí, vai anotando durante o episódio. E aí só queria dizer que muita gente mandou beijo falando que é sua fã. Muita gente falou, não quero perguntar nada. Ai, coração. Eu estou fazendo um coraçãozinho agora do K-pop, ó, pra vocês. Vocês não vão ver, mas eu fiz. Fez, eu tô aqui de prova. Muita gente falando que era sua fã, querendo mandar beijo, dizendo que não tem pergunta. E aí a Bianca, da Trendilinha, também mandou um beijo falando que é sua fã número 1. Chora, Brasil! Ela mesma. Não vou falar o nome de todo mundo, porque era muita gente, mas muito obrigado por vocês terem participado lá, muito obrigado por terem mandado beijos pra Marie. Estou aqui mandando todos os beijos pra ela. Obrigada, gente, vocês são foda. Agora eu posso falar, né? Pode. Adoro quando eu posso, vocês são incríveis, são foda, gente. Obrigadão, meu. As dicas da semana, Marie, conta pra gente, vamos parar de falar um pouco de crochê, tricô, artesanato ou não, né, porque a gente sempre leva pra esse lado. Conta o que você tá assistindo, lendo, série, filme, dicas aí pra galera. Então, eu, na verdade, tô, quarentenando, basicamente, né, então tô vendo um monte de coisa. O meu noivo tá em casa e, assim, é engraçado, ele é um pouquinho mais novo do que eu, tipo, 3 anos, mas, assim, o nosso universo de filmes é totalmente diferente, porque eu cresci vendo essas coisas dos anos 80 e ele não viu muita coisa, até outros filmes, assim, mais índios, ele acabou não vendo, então eu tô revendo muita coisa que eu vi na minha infância, ou cresci vendo. Tá educando o noivo, Sim. Acho importante. Vimos Clube dos 5 esses dias. Adoro! E ele também, tem alguns outros filmes que ele viu que ele não tinha visto, ou enfim, que não é dos anos 80, tipo... Lost in Translation, não sei como é que é em inglês. Encontros e Desencontros. Com Bill Murray. E eu sou uma grande entusiasta de coisas. Eu sempre tô vendo muita coisa. Eu gosto das coisas cabeçudas e gosto das porcarias. Mas eu vi um negócio no Netflix que eu estou recomendando para todo mundo, que é aquele Midnight Gospel. Você já viu? Não. Conta. Nossa, quando der, senta na frente do Netflix e coloca, pra você ver. É incrível. Anotado. É como se fosse um podcast. Basicamente, é uma série que surgiu de um podcast de um cara que ele conversava com pessoas sobre perguntas tipo qual o sentido da vida, espiritualidade, meditação, morte, temas difíceis, assim. E é uma animação que foi criada por aquele cara da Hora da Aventura, a parte gráfica toda é criada por ele. E é muito louca, assim, eu até chorei, assim, no último episódio. É muito emocionante, te faz refletir sobre vários assuntos diferentes de uma forma muito lúdica, mas realista ao mesmo tempo. E eu me surpreendi muito, eu tava, assim, segurando essa série, não sabia se eu queria ver ou não, e eu coloquei pra ver e foi, tipo, maratona, Eu assim. acho que eu vi a miniaturinha já desse daí, agora você falando por ser do mesmo cara da Hora de Aventura, agora eu lembrei, mas ainda não assisti. E eu tô, assim, vou pôr aqui na lista. Esperando pela temporada nova de Dark, apesar de eu não ter gostado muito do desfecho da segunda, eu vou continuar vendo, porque, né, é o que temos. Sim. Já decorei o nome de todos os personagens, já sei quem é quem, então... Por quê? Meio caminho andado. É muito difícil, gente. Meio caminho andado, é muito difícil. Eu, pra ver a terceira temporada, vou ter que rever a primeira e a segunda, com certeza. Todos eles têm uma cara muito parecida, nomes parecidos. Muito difícil, muito difícil. Mas é bom, eu gosto. Assim, não é incrível, mas eu acho que vale a dica também, né? E tem o contexto Alemanha que eu gosto bastante, assim. Eu sou toda a temática Alemanha Feliz, então eu fico muito feliz que tem uma série da Alemanha. E tem uma outra série também que eu vou recomendar, que eu, assim, é a minha série favorita do Netflix. Eu vi a primeira temporada quando foi lançada, sei lá, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. E saiu a segunda temporada.
temporada, só que ela foi cancelada. E aí eu fiquei de bode e demorei pra ver essa segunda temporada. Eu fui ver agora na quarentena, mas já faz mais de um ano que eu acho que essa série saiu, que é a The Away. Não sei se você já ouviu falar nessa série. Sim! É uma série, assim, que tem que ser meio pisciano pra ver, eu acho, assim. Então, eu ainda não sei se eu gosto ou não gosto. Eu assisti também, mas sabe quando termina e você fala, tá, eu ainda não sei o que eu sinto sobre isso. É meio estranho mesmo. Eu falo assim, ou a pessoa, tipo, ama, ou ela vai achar muito bizarro, assim, porque tem umas coisas meio de dança, com espiritualidade, com dimensões. É bizarro, experiências de quase morte. Mas assim, eu amei a primeira temporada. Foi estranho, mas quando engatou e foi legal, e eu gostei. O final é bizarro, assim, mas eu queria levantar e bater palma. Eu sou pisciana, eu fiquei, nossa, que foda, final aberto. É ou não é? Adoro isso. E aí tem a segunda temporada, ela tem acho que uns 6, 7 episódios, ela é bem curta. E eu achei incrível, assim, eu tava com medo de achar uma merda, por isso que eu tava aguardando. E eu fiquei muito puta que, putz, chegou no final, assim, no último episódio, eu falei, cara, como essa série acabou? Como que eu vou ficar órfã disso? Porque o final é muito surpreendente, assim, tipo, eles quebram a quarta parede. É muita doideira, assim, vale muito a pena ver, assim, se você gosta de coisas muito viajadas, veja o Midnight Gospel e aí veja o Way. Exato, precisa estar preparado, né? Aquela coisa que você precisa estar no clima pra poder assistir. Eu assisti a primeira temporada do The Away e não assisti a segunda porque eu ainda não sei se eu gosto. Então ainda tá lá na lista, sabe? Tipo, então esse é um dia da chance. Eu vou lá, olho pra ela. Tá tipo meio assim, né? Agora, uma série que eu comecei a assistir essa semana eu adoro reality shows da vida. Que eu acho que sempre traz até inspiração pra gente, né? Eu adoro os de moda, com certeza, todos. De decoração, adoro todos. Mas tem um na Netflix agora que chama Batalha das Flores. Que é uma produção original da Netflix também. São 10 duplas de floristas e escultores, designers de flores que fazem esculturas maravilhosas com flores e plantas. É um negócio muito doido, assim. Que legal. Que eu nunca tinha imaginado, nunca vi nada assim tão absurdo daquela. Sabe aqueles jardins que tem, sei lá, na Disney? Tem aqueles jardins todos. Essas coisas, assim, que eles fazem. A referência que veio à cabeça foi do Midsommar. Sim. Que, não sei se você vestiu, que a menina tem um vestido de flor e você fica assim, nossa, eu quero esse vestido muito. É muito legal. Então, assim, vale a pena. Acho que até, inclusive, o segundo episódio, eles fazem roupas com flores. Ai, meu Deus, eu vou ver. É muito legal. Então, assim, é aquela boa série pra você fazer enquanto você tá crochetando, inclusive, porque você não precisa prestar muita atenção, né? Você só precisa ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Então, pra mim, eu adoro esse tipo de série. Eu ainda não terminei, mas eu tô na metade, assim. É aquele que você larga lá assistindo. E eu acho que é legal, que dá umas ideias muito bacanas. E agora uma curiosidade também, porque foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa empresa de flores, né? Nossa, que legal. Eu trabalhava no administrativo, porque logo depois eu já fui trabalhar com arquitetura, né? Que eu sou arquiteta. E depois trabalhei muito tempo com arquitetura, mas meu primeiro emprego era com flores. Eu adorava, achava um barato. A empresa fazia casamentos, restaurantes, aqueles arranjos todos, né? E você não imagina o que dá pra fazer e como é difícil fazer aquilo. Eu lembro que às vezes eu ia pra produção ajudar a fazer algumas coisas, porque é algo vivo, né? Então, deixar bonito por muito tempo também, assim... Tem uma validade, né? Exato. Esse das roupas, um dos critérios era que tinha que estar tudo bonito quando for apresentar. Não podia morrer as flores, né? Então, é muito interessante, assim. Acho que vale a dica. Até como inspiração aí, com uma série de fundo aí, enquanto você tá trabalhando, vale bastante. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny People! Tudo bom com vocês? Hello! E aí, Raquel, como estamos? Estamos na quarentena, desesperadas, caída, aniquilada. Gente, sério, essa história de fazer, como é que chama isso? O EAD agora deu upgrade, né? Porque agora eles, além de terem aula online, agora eles têm prova online. Jesus. Então, gente, é delícia. Eu quero que todas as pessoas nunca mais tenham filhos, entendeu? Porque a gente só vai conseguir parar isso parando de ter filho, não tem jeito. Mas diga lá, e essa semana, qual que é o conselho de mãe que a gente vai ter aqui, hein? O meu conselho de mãe é para de ser preguiçosa, para de ficar achando que o mundo te deve, meu irmão. O mundo não te deve nada, você que tá devendo um monte de coisa com certeza, porque tá em casa, tá entrando toda nas internet,
tá lá gastando cartão e depois vai ficar com aquela cara de, né, empadinha de tipo, como é que eu vou pagar essa bagaça toda? Menina, é verdade. Que perigo esse cartão de crédito, essa internet, né? Nossa, olha, essa semana o que chegou de caixa aqui em casa, e assim, é aquela história, é o desespero da quarentena, né? Chega, daí tem que ficar de castigo na varanda, né? Você deixa lá um tempo pra depois poder abrir. Aí hoje eu abri um monte de cara, nossa, tô feliz. Chegou um monte de material, aí eu me sinto rica! Eu sou rica! Gente, pobre é isso, entendeu? Pobre tem que juntar dinheiro. Eu acho que o meu conselho de mãe é esse. Se você é pobre, você junta o dinheiro pra você fazer uma compra bem arregaçada, assim, pra você se sentir rica, entendeu? Porque a gente merece sentir rica. Boa. Né? Comprar pra vir aquele monte de caixa de uma vez, né? Isso, pra você esbanjar, pra você se sentir poderosa, sabe? Rica, ao invés de ficar comprando miséria. Sabe aquela coisa que você compra aquele produtinho de R$5? Não compra produto de R$100, gente. Compra produto de 100, entendeu? Porque você fala, puta, eu tô rica! Eu tenho poder, eu tenho meu cartão de... né? Eu sou praticamente uma pessoa que carrega um cartão no American Express. Black! Eu sou sem limites. Isso é tudo mentira, você tem que ser uma pessoa... Então eu vim falar... Não, hoje eu vou puxar a orelha. Inclusive as meninas lá do Telegram. Beijo, Telegram! Nossas apoiadoras lindas! Se você ficou com inveja, querida, você vai lá e paga os 15 dinheiro por mês, por favor, pra Fê. E daí lá no Apoia-se. E aí então você vai participar desse grupo do Telegram, onde a gente fala de várias bagaças todos os dias. Então assim... É mãe na veia todo dia, entendeu? Várias coisas. Então, as meninas pediram pra eu não ser boazinha, porque eu falei, gente, eu acho que eu sou meio má. E aí eu falei assim, vocês querem que eu fique mais fadinha? E elas falaram, fadinha não, porque o mundo do Instagram já é cheio de fadinha, então a gente quer mesmo a fadinha. Eu inclusive ameacei acabar com o quadro. Exatamente. Eu me senti muito ameaçada, eu fiquei igual um tatu-bola, eu me fechei numa bolinha ameaçada. Foi. Entendeu? O que a Fê falou, se você ficar boazinha, eu tiro o seu quadro do ar. Então, pronto, vou continuar Não, peraí, não é... Não, vamos lá, não é se você ficar boazinha. Se você virar fadinha sensata. Peraí, fadinha não. Não, fadinha, não dá, não rola, não combina com... Aí eu falei que eu não tinha roupa pra isso, e aí então a Marie Castro falou que ia fazer uma crochetada de uma roupa pra mim, pra eu ter roupa pra isso, entendeu? Boa. Mentira, gente, a Marie nem falei com ela, mas não importa. Eu tô pegando o gancho, já que o episódio é esse, eu posso usar. Então, eu vou falar o seguinte. Eu tenho visto muita gente que fica nessa coisa de ai, nossa, você faz tanta coisa, eu não consigo fazer nada. Ai, porque eu tenho... Não é gente deprimida não, tá? Porque depressão é doença. Eu tô falando de gente cansada mesmo. Gente, assim, gente encostada, sabe? Gente tipo muro, né? Como é que chama? Barranco, que fica lá encostado esperando, sei lá, a paisagem mudar. E aí o que eu vejo é assim, as pessoas ficam muito encostadas e elas ficam muito nessa coisa de depender de uma outra pessoa, de um fator externo, pra que a água bata na bunda e elas se mexam. E eu queria falar pra vocês que, assim, cara, enquanto você, menina, você, amiga, não pegar a sua vida pelo chifre e você realmente tomar conta dessa sua vida, você não vai conseguir fazer nada, não vai prosperar. E não é pra ficar rica, milionária, é pra você simplesmente ver que a tua vida tá, sabe, tem um sentido, que você tá fazendo alguma coisa bacana, que você tá contribuindo pro mundo. Porque a gente tem que levar muito em consideração que hoje em dia não adianta você só não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Entendeu? Sim. Simplesmente dizer, mas eu não falei mal do fulano. Tá, cara, mas você falou bem? Não. Você defendeu? Não. Então você não serve. Certo. Entendeu? Você não serve. Pensa nisso, a gente tem que ter utilidade. E se você não tá tendo utilidade, cara, então você tem que começar a correr atrás da utilidade na sua vida. Eu queria falar pra vocês, pra assim... tentar se inspirar de alguma maneira lá dentro de você. O movimento do Escreva um Diário tá super bacana. Todo mundo tá, sabe, engajado, querendo falar, pô, realmente eu escrevi diário, parei, não sei o que, pô, boa ideia, vou retomar. Escrever um diário é uma coisa bem legal, porque você realmente vai conversando com você mesma. Quem não tem grana pra fazer terapia, pô, gasta lá os R$100 no diário, compra o diário, e aí já resolve um pouquinho da terapia. Claro que não é igual, mas ajuda. Não, mas já ajuda alguma coisa, sim, com certeza. Nem que você fique com muita raiva e taque fogo no diário, entendeu? Mas não importa. Sim, não, é sempre uma terapia. Tacar fogo nas coisas, mas cuidado, hein, gente. Agora dentro de casa, cuidado, hein. Bota um balde de metal, tal, deixa um extintor do lado, um copo d'água, uma parada assim, pra não dar pior. Mas então, eu acho que você precisa buscar alguma coisa assim que te dê força. E eu queria indicar pra vocês um perfil que eu sigo, que eu acho é uma menina muito inspiradora. O arroba dela é @bemguardar. Ela é do interior de São Paulo, o nome dela é Fabi. E ela é uma menina que ela nasceu sem um dos braços dela. E o braço que ela não tem é o direito. Ela tem uma parte do braço, mas ela não tem a mão. E a Fabi, ela tem o mesmo trabalho que eu. Ela é uma encadernadora. Cara, e ela é uma encadernadora... Não é encadernadora assim não, tá, gente? É uma encadernadora de respeito.
muito. E ela borda as capas, ela costura os cadernos, ela faz absolutamente tudo que eu faço. Ela tem 2 filhas, cara, ela dirige, o marido dela não dirige, quem dirige é ela. Ela, assim, ela é muito inspiradora. E ela em nenhum momento se vitimizou. Então eu falei, Fabi, queria falar de você porque eu te acho foda, entendeu? Porque, cara, a gente vê uma pessoa que faz tudo que a gente faz, usando a metade do que a gente usa, porque eu uso as 2 mãos pra trabalhar. Então, assim, a gente começa a se colocar no lugar de que a gente realmente não pode se fazer de vítima. Porque se essa menina, ela teve toda a força e ela tem... E não é, assim, eu vou dizer que ela é especial porque eu quero dizer que ela é especial. Mas ela, sabe, ela não se coloca vítima de nada. Ela não fica esperando o governo fazer, o mundo fazer, a chuva cair. Ela tá lá, ela tá trabalhando, ela tá ganhando dinheiro dela, ela trabalha bem e ela se importa com as clientes e ela dá aula de encadernação. Então, pra mim, isso é extremamente inspirador. Então, vai buscar gente que vai te inspirar. Gente que vai te dar essa, sabe, essa alegria de viver e que vai fazer você entender que você precisa, sim, tomar a frente e falar, cara, eu posso mais, eu sou mais. Tem muita coisa dentro de mim boa que eu posso botar pro lado de fora. Então, para de se vitimizar, para de ficar achando que alguém tem que fazer por você, entendeu? Você pode plantar a sua própria árvore, você pode colher seu próprio tomate, entendeu? Você pode fazer suas coisas. Então, para de ficar esperando. Vai lá e faz. Vai e faz. O conselho dessa semana é vai lá e faz, pô. E para de chamar tua mãe, entendeu? Para de ficar, mãe! Não, tô de férias. Tô de férias. Vai não, você não, fazer. Tá de férias não. Tá de férias não, porque toda semana você vai estar aqui. Que história é essa? Tá de férias. Não, é que tem um horário do dia que quando meu filho me chama, eu falo, não, agora meu expediente acabou. Chega, agora você se vire, porque, cara, chega uma hora que tu não aguenta, né? Pô, a mãe é 24/7 diretão. Eu falo, não, querido, não aguento mais. Eu tô sentindo falta disso, desse momento de só eu, né? Eu comigo e ninguém mais. Eu não ser mãe de ninguém, mas infelizmente agora no momento não é possível. A criança é minha toda hora. Então chegou o horário do dia que eu falo, agora chega, meu expediente acabou, agora vai se virar. E aí pronto, ele se vira e ele que faça. Não, e agora com o podcast você ganhou mais filhas ainda, hein? Ai, tá cheio de filha linda ali. E teve uma garota essa semana que veio me chamar de vó, porque a mãe dela já é minha filha. Eu falei, olha só, vocês não vêm pra cima de mim que você tá de vó, não. Aí também já tá de sacanagem, né? Só porque a mãe dela é minha filha, eu falei, não. Ela vou te chamar de Bachan, então eu falei, Bachan, porque Bachan é avó em japonês. Eu falei, que Bachan? Mas enfim, agora vai que isso filha pega. também, né? Acho que pode ser filha também, não tem problema. A gente aceita qualquer coisa. Eu prefiro que elas sejam irmãs do que eu ser avó de alguém, né? Porra, sacanagem. Meu filho tem 10 anos, não tem nem sêmen pra isso. Pode parar. Tem nem roupa pra isso. Chega. Tá certo. Então é isso, tá? Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. E os recados da semana, nosso Atlas Drops. Oba, tô aqui de novo. Pode falar isso toda semana, Atlas. Você vai estar aqui toda semana, já era. Olha aí que coisa boa. A Lascou falta de agora. gente é o que faz agora. Não é isso, é que as pessoas gostam de você, Atlas. Você é uma pessoa com muito querida. certeza. É só por isso. Imagino. Olha, esses nossos papos, Harry Potter, Star Wars, estão dando o que falar, hein? Tem que dar, né? Tem que dar, Eu né? acho que daqui a pouco vai virar um quadro do episódio falando só sobre Harry Potter e Star Senhor Wars dos daqui a Anéis, pouco. Star Senhor Wars, dos Anéis, exatamente. Cavaleiros do Zodíaco. E Jiraiya. Jiraiya. Olha, tá aumentando, hein? Daqui a pouco a gente vai ter um podcast só sobre essas disso, coisas. Que a gente nem sabe direito, né? Exato. Não, a gente vai falar mal deles do jeito que a gente tá falando toda semana. Isso. Aí vai gerar bastante revolta e a gente continua falando. E assim vai. Isso, a gente vai ganhando em cima, vai capitalizando em cima. Quem sabe é um jeito. Aí, ó. Fica aí a Mais dica, fácil gente. até, né? Pô, falar merda grátis assim. É bem fácil. Putz, é muito tranquilo. Mas vamos lá, vamos ler os comentários aqui. Primeiro comentário da Roupa e Cultura. Ela falou o seguinte: adorei esse episódio e a história Muito e bem. dicas de empreendedorismo da Bia. Não faço amigurumi, mas o que sei da técnica é que ela é mais antiga que as coisas do Japão. Olha. Os bichinhos de tricô e de crochê aparecem em revistas dos anos 1930 e 1940. Uou, Acho- tinha revista em 1930? Boa pergunta, hein? Acho que até já vi algo em revistas do século XIX. Uou! Gente, fiquei curiosa agora, realmente. Eu né? também, nossa. Eu sei que é um negócio bem antigo, esses negócios de amigurumi. Na verdade, quando a gente fala de Japão, o negócio é muito antigo, né? Tudo que eles têm é muito antigo. Isso, exatamente. Os samurais faziam amigurumi. Provavelmente. Com espada. Provavelmente. Mas,
né? O que a gente tem de história é um pouco mais recente, mas de qualquer forma ele também foi remodelado, enfim. Eu dei uma pesquisada, mas não é tão fácil também achar essas informações, né? Sim, imagino. Nossa, deve ser bem tenso. Aí ela termina assim: amo o podcast, não perco desde o comecinho do Agulhas e estou adorando o novo formato. Olha! Muito obrigada! Ei, que coisa boa, que né? coisa linda. Ô, Átila, você que tem aí uma ascendência japonesa, como é que fala amigurumi? Amigurumi. Achei que você ia Não servir faço pra a alguma menor- coisa. Nossa, jamais, cara. Nossa, me pergunta essas coisas, eu não sei nada, assim, zero, Você tem negativo. Quem da família fala japonês? Meu pai fala, mas Pergunta pra ele. você então. pergunta qualquer coisa pra ele, ele fala que não sabe. Eu não sei. Ele tem uma má vontade pra ensinar, assim, essas coisas. Ok. Ele fala, não sei. Você pergunta, Tá como bom. falar tal coisa? Não sei. Aí você vê ele estourando o japonês falando com a minha voz. Assim. Entendi. Ele Normal, manja falou normal o tudo. japonês. Falou normal. Ele pergunta, ele não sei. Ele só não quer compartilhar mesmo, tá Isso, certo. só Ok. só me deixa aqui. Eu entendo. Vai lá, lê aí. Comentário então do Ateliê Glória Leão. Ela começa aqui dizendo: Fê, a cada episódio do podcast eu me sinto mais culpada por ainda não conseguir apoiar. E sinto assim mesmo. Não, tô brincando. Para com isso, mentira. Glória, não tem Tô problema, brincando. gente. Eu super entendo quem não pode. Agradeço Isso. muito quem tá apoiando. E quem vai apoiar Sim. ainda, não tem problema nenhum, gente. Tamo aqui pra isso. Como a gente falou, like, comentar é Sim. um apoio excelente para deixar o negócio sendo relevante na internet. Exato, compartilhar, né, falar sobre, é sempre bastante importante. Exatamente. Mas eu tô me organizando financeiramente. Tive que abrir mão de algumas encomendas por motivos pessoais e eu juro que vou apoiar logo que possível. Não se preocupe, estamos aí. Esse episódio com a Bia foi incrível. Vocês falaram tantas coisas necessárias. A consciência que a gente tem que ter enquanto parte da sociedade é tão pouco discutida ainda, e é muito bom ver que tem alcance e visibilidade discutindo privilégios. Olha aí. Foi muito bom. Parabéns! Me identifico em vários aspectos com a Bia nessa coisa de ser pessoa sonhadora que imagina 1000 projetos e depois vai aos poucos chegando num caminho que não esperava. Me senti muito acolhido ouvindo. Obrigada mais uma vez. Glória, muito obrigada. Pelas E realmente, palavras. quem é que não tem 1000 projetos, né? Verdade. Pôr em prática é sempre a parte mais difícil, né? E às vezes a gente, quando coloca em prática, vai pra outro caminho, sabe? A gente tinha uma coisa na cabeça, né? Idealizado. Você mesmo, quando começou pintando miniaturas, tinha uma coisa e vai indo, né? Vai mudando, né? Eu já até falei, o negócio era pra eu fazer pintar, eu pintar mais, assim, pra eu pintar Sim. sempre. Falei, se eu tiver que fazer um vídeo sempre, eu vou me obrigar a fazer e tá bom. Pois é. Aí, de repente, agora já o negócio vai tomando outro rumo, né? Mas aí, a Glória, depois de ter falado essas palavras lindas, ela tinha que falar do quê? De Harry Potter. Olha aí, começa Lá o vai. jogo. Vamos lá. Vamos lá. Achei um absurdo vocês falarem que Harry Potter é ruim. Eita! Harry Potter é tão bom que induzi minha filha a gostar também. Induzi. Ela começou a ler os livros com 8 anos e hoje com 12 ela é super fã também. Sim. Já leu e releu todos, Uhum. viu todos os filmes e vive influenciando as amigas a ver também. Muito bom. Se você incentivou a sua filha a ler, já é excelente mesmo. Exato. Agora, podia ter lido algo desse... Orra, não, que não, isso? não, Pra não, que não. Tô zoando. Não, deixa eu falar um negócio. Eu acho que assim, eu tô relendo Harry Potter, olha só que coisa doida, hein? Eu falo mal e eu tô já no terceiro livro relendo. Isso. Tipo, exatamente. comecei semana passada e eu já reli umas 50 vezes todos. Justo. Eu acho que, assim, ele como história dava pra ser muito melhor. Tem cada furo que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô lendo isso, sabe? Mas essas obras que a galera escreve durante a vida também, né? Deve ser muito difícil. O cara nem Não. lembra. Tipo, tem gente que fala de vídeo que eu não lembro o que eu fiz já, mano. E eu tenho 2 anos de canal só. Imagina esses caras que estão há 10 ali escrevendo. Exato. Eu acho que assim, o Harry Potter, ele tem um grande, sei lá, um grande ganho que é as pessoas começaram a ler com ele. Muita gente começou Sim, a ler com ele. sim, Começou a gostar de ler com ele, o que eu acho maravilhoso, sabe? Uhum. E eu adoro Harry Potter, gente. Só que Sim. quando a gente vai analisar a história, tipo... Depois assim, de adulto, depois de tal, né? adulto, exato. Eu acho que pra criança, né? Porque já é velho chato também, né? Tem essa. Isso, falou tudo. A Átila falou tudo. Eu sou velha chata. Eu vejo as coisas e fico botando defeito. Ponto. Ai,
Exatamente. E mesmo assim, vai botando defeito enquanto tá comprando coisa, né? Eu tô Exato. botando defeito aqui nos Cavaleiros, comprando todos os bonecos enquanto vai lançando. E esses dias eu tava olhando um pijama do Harry Potter, só queria dizer. Isso, Então, olha aí, ó. sabe, tipo, a questão é, tipo, pensando como história, é bem ruim. Assim, bem ruim, não é bem Eita. ruim, tem coisa bem pior, na verdade. Mas, Opa, você tem Cavaleiro do Zodíaco. pois é. Mas tem uns furos aí, gente, mas eu acho que é uma leitura ótima, é um filme bom. Sim. Sabe? Então, vou continuar falando mal e gostando ao mesmo tempo. É isso que eu queria dizer. Isso, a esquizofrenia é sempre essa. Gostar Exatamente. enquanto fala mal. Eu adoro. É meu passatempo favorito. Gostar é uma coisa e falar mal. Aliás, a gente faz isso com muita frequência, certo? Agora a gente não se encontra mais, Ah, com mas certeza. antes a gente se encontrava pra jogar muitas vezes e o que a gente fazia? Mais falava mal das coisas. Exato. Que é o passatempo do ser humano favorito, né? Inclusive dos idosos como nós. Exatamente. A nossa alma de 90 anos tá falando nesse momento. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigado pelos recados. Continuem falando bem de Harry Potter para a gente poder falar mal. Isso. Continuem falando bem de Star Wars para a gente poder falar mal. Fala mal. Exatamente. E continue comentando os episódios, continue mandando mensagem, manda lá no podcast entrelaçadas@gmail.com ou comenta Sim. lá no Instagram, no YouTube, enfim, qualquer plataforma, desde que comente, hein, galera? Desde que comente. Olha, eu queria falar uma coisa, que eu recebi um comentário de uma ouvinte do podcast no meu Instagram. Olha só. Caraca, hein? Olha só, ela falou, eu vou ler, ela falou primeiro, ela só elogiou minha foto, eu respondi obrigado e tal, e ela falou, a presença garantida no podcast da feira, ela perguntou, adoro suas participações, olha aí, Muito é a Monique bem. Coimbra, muito obrigado. Monique, presença garantida, já era. Tá aqui, Agora ó. o Átila Tá aqui. tá amarrado já. Tô aqui, tô aqui. Coitado. Ah, ele não sabia quando virou minha amiga que ia ter que fazer essas coisas, né? Ô, tristeza. É, rapaz, o negócio Não tem volta aí... agora, já era. Já era. É isso, gente. Beijo, muito obrigada. Muito obrigado, gente, eu vou ficando por aqui, abração e até mais! Bom, gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Continue mandando recados pra gente, sugestão de pessoas pra eu entrevistar aqui. E queria agradecer muito, muito, muito a Marie Castro por ter aceitado o meu convite, que eu sei que ela é uma pessoa ocupada, já me falou que tava cheio de coisas aí. Muito obrigado por reservar esse tempinho aqui pra falar com a gente. Que isso, queria agradecer você pelo convite, a galera que fez pergunta, que mandou beijo, que mandou coraçãozinho do K-pop. Estamos todos juntos aí pra tentar profissionalizar cada vez mais esse mercado, trazer sentido pras coisas. E fico feliz de alguma forma se eu consigo contribuir pra qualquer melhoria nesse ramo, né, enfim, eu me embananei toda, mas porque estou emocionada. Eu sempre fico meio emocionada e não sei agradecer as pessoas corretamente. Aí parece que eu sou a pisciana doida que não sabe onde quer chegar, mas sinto muita gratidão por poder fazer o que eu faço e poder estar aqui conversando com você e isso fazer parte do meu trabalho de alguma forma. Então, agradeço a todo mundo que de alguma forma se conectou, que interagiu com o meu conteúdo na internet. E tamo junto, tamo aí. Se precisar, pode mandar mensagem, às vezes eu me banando pra responder, mas eu juro que eu tento responder o máximo possível. E bora, né? Vamos fazer artesanato, fazer crochê, pra passar essa quarentena, esse feeling estranho que tá rolando no universo. Quem sabe a gente consegue mudar as coisas com as nossas mãos, né? Exatamente. Então, fazer crochê com os projetos da Marie ouvindo o nosso podcast. Olha só, a gente já emenda uma coisa aqui na outra, faz propaganda, assim que funciona. E se vocês gostaram da Marie aqui, chamem ela de novo, fala, queremos a Marie de novo. E aí a gente traz ela de novo pra cá. Ai, chama, gente, eu gostei, chama. Vou fazer uma campanha lá. Volta, Marie. Obrigada, gente. Isso aí. Obrigada, gente. Beijo, até segunda. Beijo, gente. Tchau, tchau.